convidar a refletir em Salmo 100, do versículo 4 ao 5. E que diz assim: entre pelas portas do templo com cânticos de agradecimento, e nos pátios com cânticos de louvor. Agradeçam-lhe e louvem o seu nome, pois o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre, e Ele é fiel por todas as gerações. Amém? Hoje é até cômico pensar, porque o Felipe começou falando de gratidão, e eu também preparei sobre gratidão hoje. E eu quero te levar a ser grato nessa noite. E gratidão não só por aquilo que deu certo, mas por aquilo que Deus tem sustentado, mesmo no silêncio. Por aquilo que muitas vezes você deixa ali no seu secreto e só você sabe que você tem enfrentado. A gente muitas vezes pede muito e agradece pouco. Então eu queria começar esse culto com você declarando para Deus: obrigada, Senhor. Independente do motivo que passar aí na sua cabeça, que você agradeça: obrigada, Senhor. Se você está aqui respirando, com forças para chegar na casa do Senhor, se você está aqui com alegria ou até mesmo angustiado por alguma coisa, você tem um motivo para ser grato. A gratidão, ela abre o coração e prepara o caminho para que a presença de Deus nos envolva. E quanto mais nós somos gratos, mais nós somos sensíveis a Deus, mais nós somos sensíveis à presença dEle. Então, que nessa noite nós possamos esquecer tudo que ficou lá fora. Que a gente possa esquecer tudo aquilo que talvez não tenha dado certo essa semana. Que a gente possa esquecer talvez o planejamento que não aconteceu bem da forma como você queria. E que você entre neste momento na presença do Senhor com o coração grato, com o coração leve e cheio de expectativa para o que Ele vai fazer nessa noite. Que a nossa gratidão nessa noite, ela se transforme em louvor. E que o louvor se transforme em uma adoração sincera para Deus. Então, que neste momento eu gostaria que você abaixasse sua cabeça, que você se lembrasse dos motivos pelo qual você tem que agradecer a Deus nessa noite. Pelo motivo de só dele ter te trago aqui nessa noite, Ele tem algo especial para você. Ah, Senhor, nós queremos te agradecer, Papai, primeiramente pelas nossas vidas, Senhor. Te agradecer, Papai, porque estamos aqui diante da Tua presença quando muitos não podem estar, Papai. Te agradecemos pelos Seus feitos, te agradecemos por tudo que deu certo, mas também por tudo aquilo que o Senhor tem sustentado. Ah, Papai, o Senhor conhece o nosso coração, então neste momento, desligue, Pai, a nossa mente, o nosso coração de tudo aquilo que possa nos distrair na Tua presença. Prepare o nosso coração, Senhor, enche a nossa vida da Tua presença para que venhamos transbordar agora, Papai, nesse culto. Que o Senhor, Papai, venha falar conosco em todos os momentos, desde a palavra de abertura, desde o louvor, Senhor, e a palavra principal, Papai. Que o Senhor venha preparar os nossos corações e as nossas mentes para estarmos prontos para receber o que o Senhor tem para nós hoje, Papai. Nós queremos te agradecer, Senhor, e te louvar, porque sabemos que o seu amor dura para sempre. Que o Senhor é aquele, Papai, que faz além do que imaginamos ou pensamos. Ah, Senhor, hoje é uma noite para te agradecer por tudo, simplesmente por tudo, Papai, sem deixar nada de fora, porque até mesmo nas lutas, Pai, o Senhor tem sido fiel, porque até mesmo no deserto, Papai, o Senhor tem nos livrado, meu Deus. Então nós te agradecemos, Pai, e nós rendemos, Pai, a nossa vida diante de Ti, para que venhamos te louvar e te adorar neste momento, em nome de Jesus. Amém? Aplauda Jesus. O que darei eu a Ti, ao que venceu a morte. Amém? Você pode dar mais um aplauso para Jesus, bem forte, porque Ele merece. Mais forte, né, gente? Nós te aplaudimos nessa noite, te exaltamos, Senhor, nessa noite, te glorificamos, Pai, porque o Senhor é tudo o que nós precisamos. Muito obrigada, Jesus. Aleluia. Agora dá um abraço a quem está do seu lado.
Fala pro seu irmão assim: você está no lugar certo, na hora certa. Depois pode voltar pro seu lugar. Quer dizer, ninguém saiu do lugar, né? Pode se assentar, amém? Eu vou ministrar aqui uma palavra. E depois, eu queria que o Ministério de Louvor cantasse a música que a bispa pediu domingo. É que eu não lembro qual é a música. Quem sabe qual é a música que a bispa pediu para tocar domingo? O Renan vai saber, porque ela pediu para ele. Então eu quero que depois toque essa música, amém? E eu quero que você abra sua Bíblia lá no Salmo 27. Salmo 27. E o tema dessa palavra é: o que Davi fazia? Esse é o tema dessa palavra, o que Davi fazia. Amém? Salmo 27, versículo 1. Abra aí a sua Bíblia. Porque nós estamos falando, né, nesse mês das folhas viçosas. E estamos enfatizando as emoções. O quanto Deus quer trabalhar nas nossas emoções. O quanto Ele quer curar o nosso coração. Em um tempo em que as pessoas estão sofrendo muito com depressão, com ansiedade, né? E às vezes isso quer alcançar também quem está dentro da igreja. E nós precisamos entender o que Deus quer que nós façamos nesse tempo. Então quem abriu aí no Salmo 27 diz amém. Amém? Diz assim, ó, no versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão. No recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça, acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Amém? O Salmo 27 é um salmo de Davi. E Deus falou muito no meu coração a respeito de Davi e daquilo que ele escreveu. Porque Davi, vocês conhecem a história dele, né? Ele passou por muitas situações difíceis. Davi, desde pequeno, né, quando foi lá o pai dele chamar os filhos, que um dos filhos seria ungido rei, o pai esqueceu de Davi. Né? Então ele já foi rejeitado naquele momento. Você acha que é fácil? Imagina seu pai e sua mãe lembrar de todos os filhos e esquecer de você. É difícil isso, não é? E ele passou por isso. Davi, ele aprendeu a lutar contra o urso e contra o leão, porque ele era um pastor de ovelhas. Então ele defendia as ovelhas do rebanho, ele cuidava das ovelhas, ele aprendeu a enfrentar situações difíceis desde novo. Então você acha que foi fácil para ele? Não foi. Porque às vezes nós achamos que só está difícil para a gente. Mas olha para o lado para você ver. Às vezes tem pessoas com problemas maiores do que os nossos. Não é mesmo? Por isso nós temos que ser como Davi. Depois que Davi enfrentou o leão e o urso, ele teve que enfrentar um gigante chamado... Como era o nome do gigante? Golias. Você acha que é só você que enfrenta gigante? Não é. Cada um aqui mata um leão por dia, sim ou não?
E tem que jogar pedra na cabeça do gigante também. Né? Então nós passamos por situações também como Davi passou. E ele teve que vencer. Quando ele viu aquele gigante na frente dele, afrontando o povo dele. Porque hoje tem se levantado gigantes, sim, afrontando o povo de Deus. E afrontando na nossa nação. Mas eu quero dizer que esse gigante vai cair. Quem crê nisso pode dizer amém? Amém. Todo gigante Golias que se levantar contra o povo de Deus, contra os propósitos de Deus, eles vão cair. Em nome de Jesus. Então Davi foi lá, lutou contra o gigante. E ele ficou tão feliz com aquela vitória. Mas depois ele passou a ser perseguido por Saul. Saul, que era o rei, passou a perseguir Davi. Ao invés de ele ter gratidão a Davi pelo que ele fez, ele passou a perseguir Davi. Davi começou a ser fugitivo. Você acha que é fácil viver fugitivo? Não é. A qualquer momento alguém podia atacar ele, ele tinha que ficar de sobreaviso, né, preocupado que algo poderia acontecer. Então Davi, como o Felipe falou aqui no louvor, ele viveu um turbilhão de emoções. Ele experimentou muitas situações, tanto alegrias quanto tristezas. E ele foi um homem que, quando ele foi ungido rei, ele ainda enfrentou problemas familiares. Quem já enfrentou problemas familiares ou está enfrentando? Todos nós. Porque se você não enfrenta problemas familiares, é porque você não está cuidando da sua família. Não é? Porque todos nós enfrentamos, ou seja na saúde, não é? Seja área financeira, relacionamento. Davi, ele era afrontado pelo seu próprio filho. O próprio filho queria tomar o lugar dele no trono. Então ele passou por tudo isso. E aí eu perguntei para Deus, o que Davi fazia? Por isso que o tema da palavra é esse. O que Davi fazia? Porque não tinha psiquiatra naquela época, gente. Não tinha psiquiatra para passar a vitamina. Hoje nós ainda somos privilegiados, né? Que Deus usa a medicina, a tecnologia, né? A medicina que evoluiu tanto. E Deus usa o médico para nos dar uma vitaminazinha de vez em quando. E se precisar, a gente tem que tomar. Entendeu? Não pode ter preconceito com isso. E não achar que psiquiatra é médico de louco. Entendeu? Psiquiatra é para não ficar louco. Na verdade, é uma prevenção. Então, Davi não tinha esses recursos que nós temos hoje. Naquela época não existia psicólogo. Para quem Davi corria? Mas Deus falou muito no meu coração que Davi tinha profetas sobre a vida dele. Ele tinha o profeta Samuel. Ele tinha Natã, que foi um profeta também que um dia, né, foi lá falar com ele e mostrar para ele onde ele estava errando. E Davi era aquele homem que ele sempre recorria ao Senhor dos Exércitos. Ele sempre buscava a presença de Deus. Hoje nós estamos vivendo um tempo, eu quero dizer para você que nós precisamos estar aos pés do Senhor. Nós precisamos buscar a Deus. Todos os dias, como nós aprendemos na célula. Não de uma forma pontual, mas de uma forma constante. Não buscar Deus quando está o incêndio acontecendo. Senhor, apaga esse fogo. Não. Mas buscar Deus pela presença dEle, pelo prazer de estar na presença dEle. Era isso que Davi fazia. Porque Davi, ele escreveu aqui no Salmo 27, né, que eu li para você no versículo 1. O Senhor é a minha luz. Ou seja, Deus ilumina qualquer treva que possa tentar nos alcançar. Se existe algo escuro aí na sua vida, uma situação, se parece que está tudo cinza na sua história, tudo escuro, eu quero dizer para você nessa noite, o Senhor é a sua luz. Olha para o irmão do seu lado e falar para ele, o Senhor é a sua luz. Fala para ele, então você pode sorrir. Dá um sorriso aí. Porque tá frio, né? Gente, quando tá frio a gente se encolhe, né? A gente nem abre a boca. Né? Mas sorria, porque o Senhor é a sua luz. Ele é a sua salvação.
Amém? Ele é o Deus que nos salva de todas as situações, das tribulações, dos medos, das angústias, das ansiedades. Sabe, eu vou dizer para você, eu nunca tinha experimentado o que era ansiedade. E quando eu ouvia as pessoas falarem sobre isso, eu falava, nossa, que estranho, né? Como que a pessoa sente esse monte de coisa? Isso aí eu não sei não, hein? Tá estranho. Ficava pensando assim. Mas um dia Deus me permitiu sentir. Porque é muito fácil a gente falar para alguém sobre algo que a gente não viveu. E eu passei por esse tempo em que o Senhor me salvou. Porque eu estava com umas crises de ansiedade. Demorou para eu conseguir falar isso, gente. Eu não contava para ninguém. Mas como a luz de Jesus brilhou em mim, hoje eu quero contar isso como um testemunho. Vamos aplaudir Jesus por isso? E eu muitas vezes eu fui trabalhar e eu começava a sentir falta de ar no meu trabalho. E é uma falta de ar que você não tem nada, mas você não consegue respirar. E aí eu mandei mensagem para a bispa e falei, bispa, eu estou sentindo falta de ar. E eu acho que eu vou ter que ir passar no médico quando eu sair daqui. Aí a bispa falou para mim assim, coloca um louvor aí no seu trabalho. Gente, eu trabalhando e colocando louvor do lado, né? Não podia ser muito alto, porque não podia atrapalhar as pessoas. Eu coloquei bem baixinho. E aí aquilo foi passando. Aí eu saí do hospital, fui para o Hospital Santana. Falei, não, estou com falta de ar. Eu acho que a minha saturação deve estar baixa, vou lá no médico. Cheguei lá, gente, mediu minha saturação, estava 100%. Não tinha nada no meu físico. Mas aí eu percebi que era uma ansiedade que eu estava sentindo. À noite eu não conseguia dormir. Não sei quem já viveu isso. Porque meus pensamentos, eles não paravam, minha cabeça não parava de pensar. Sabe, isso é sintoma de ansiedade. E amanhecia o dia, eu tinha que ir trabalhar sem ter dormido a noite toda. E aí eu falava, Deus, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Né? Me salva. E aí eu estava no meu trabalho, na hora do almoço, eu tinha que deitar. Eu deitava no vestiário, nos bancos que tem lá, duro. E eu deitava e falava, Deus, eu preciso dormir só pelo menos 1 hora, porque senão eu não vou aguentar trabalhar. Sabe? Então eu estou contando isso para você ver como é difícil. Tem pessoas aqui que talvez estejam enfrentando situações assim. E eu via a Esther dormindo, a Aldinei dormindo, e eu não conseguia dormir. Então, Deus foi trabalhando na minha vida, Deus usou, né, situações, pessoas, para ir trabalhando na minha vida. Tinha vezes que eu vinha aqui na igreja e que eu falava assim, bispo, ora por mim, porque eu estou sentindo uma coisa muito ruim. Era uma angústia que vinha dentro do meu coração, que não tinha explicação. Mas parecia que tudo estava escuro. Parecia que nada mais tinha sentido para mim. Nos 12 dias proféticos, eu estava assim. E era uma luta para eu conseguir vir na igreja. Porque eu entrava no carro e vinha aquela falta de ar, um aperto assim no peito, e eu falava, meu Deus, Senhor, como que eu vou conseguir ficar na igreja? Teve um dia que eu cheguei aqui e falei, bispa, eu não estou bem. Né? E ela veio aqui, orou por mim naquele dia, e eu continuei, fiquei aqui, né? Passou. E eu vivi vários momentos assim. Muitas vezes eu estava dentro do ônibus e parecia que todo mundo sumia. Sabe quando não tem mais ninguém, parece que você está sozinha? E eu me sentia dessa maneira. Entendeu? E talvez se você se sente assim, Deus hoje tem cura para você também. Amém? Só quem vive essa experiência sabe como é difícil. Não é? E como é terrível. Entendeu? Então, Davi, eu creio que ele também experimentou momentos assim. Porque ele falou assim, o Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Tinha inimigos vindo contra Davi. E hoje os inimigos que nós enfrentamos, às vezes, são nas nossas emoções. São pensamentos, né, que vêm, às vezes, pensamentos negativos na nossa mente, dizendo que a gente não vai conseguir, que nada vai dar certo, que ninguém gosta da gente. Não é? O que você está fazendo aqui nessa igreja ainda?
Entendeu? Então hoje Deus quer curar o seu coração. Amém? Tanto os homens quanto as mulheres. Né? Eu percebo que às vezes as mulheres são mais atacadas nas emoções. Porque nós somos mais sensíveis. Não é? O homem, você vai falar para ele, estou com falta de ar. Ele vai falar, vai lá fora respirar, mulher. Né? Quer que eu faça um vento aqui em você? Não é mesmo? E aí eu me lembro que teve um tempo que a bispa falou assim para mim, eu vou te dar um remédio que minha mãe toma para dormir. E aí eu tive que tomar o remédio da dona Ana. Sabia? Verdade, Gabi? Às vezes a gente olha para o nosso irmão aqui na igreja e nem sabe tudo que ele está passando. Né? Não sabe porque às vezes ele está com aquela cara. Não é? Porque que ele está às vezes mais quieto. Mas às vezes ele está precisando da sua ajuda. E da sua oração. E aí eu tomava 4 gotas do remédio da dona Ana. E só assim eu conseguia dormir. Gente, eu tomei o frasco inteiro. Entendeu? Para conseguir dormir, porque como que eu ia trabalhar sem dormir? Né? E talvez vocês não sabiam que eu passei por isso, né? Alguém sabia disso? Talvez quase ninguém. Não é verdade? Mas eu enfrentei esse inimigo. Mas eu me lembrava dessa palavra, o Senhor é a fortaleza da minha vida. E no versículo 3 ele fala assim, ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. Nós não precisamos temer, ainda que um exército se acampe contra nós. Entendeu? Ainda que o exército do Irã venha contra nós. Nós não temeremos, porque o Senhor está conosco. Fala para quem está do seu lado, você não precisa temer. Porque quem cuida de você é o Senhor. Então Davi, ele enfrentou diversas situações emocionais intensas ao longo da vida dele. Ele experimentou momentos de alegria e de fé, mas também ele passou por momentos de tristeza, de medo, de angústia, de arrependimento. Porque chegou um tempo na vida de Davi que ele cometeu um erro muito grave. Quem lembra o que aconteceu? O que ele fez? Ele cometeu um adultério e ainda matou um homem. E aí, naquele momento, ele experimentou uma tristeza muito profunda por ter ofendido a Deus, por ter ferido a santidade de Deus. E ainda assim, depois, como consequência de tudo isso, ele perdeu seu filho. O filho dele morreu. Então, você imagina tudo que Davi viveu. Ele passou, né, um turbilhão de emoções. Ele passou por medo e ansiedade. Quando Saul perseguia ele sentiu, eu creio que ele sentiu medo, gente. Não é? Porque Davi era humano. Entendeu? Mas ele confiava no Senhor, ele sabia o Deus que ele servia, ele tinha uma convicção no seu coração. Ele passou por tristeza e desespero. Se você ler os Salmos de Davi, ele fala para Deus exatamente o que ele estava sentindo. E Deus não deixou isso oculto, está aqui para a gente saber. E homens como nós passaram situações como nós passamos, tiveram sentimentos como nós temos, mas eles confiaram no Deus, o mesmo Deus que nós servimos e que nós também precisamos confiar. Você entende isso? Porque nós precisamos olhar firmemente para Jesus. Davi, ele passou por solidão e abandono. Muitas vezes ele ficou sozinho, ele e Deus. Não é? Ele ia lá para a caverna, ele fugia de um lado para o outro, fugia de Saul, fugia do seu filho Absalão. Ele passou, como eu falei, muitas dificuldades, mas ele nunca foi abalado na sua fé. Porque Davi, ele foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Então pergunta para o irmão do seu lado assim, o que será que Davi fazia? Primeira coisa, número 1, que Davi fazia. Davi nunca deixou de orar. Davi nunca deixou de orar. Não importava o que ele estava passando, ele podia fazer uma oração de gratidão, às vezes ele fazia uma oração de lamento, de choro, uma oração que ele estava com dores,
uma oração de arrependimento, mas ele nunca deixou de orar. E é isso que sustentava Davi nas suas emoções. É isso que fazia ele ser vencedor. Então, irmãos, nós precisamos aprender a orar mais. Nós oramos pouco. Passamos pouco tempo na presença de Deus. Eu estava falando para as meninas esses dias. Eu, por exemplo, eu fico no meu trabalho 8 horas por dia. Tem gente aqui que trabalha 12 horas por dia, né? E quantas horas nós damos para Deus? 2 horas na célula, 2 horas no culto de sexta, 2 horas no domingo. Quanto que dá? 6 horas por semana que a gente oferece para Deus aqui na igreja. Mas e lá na sua casa? Entendeu? Você oferece seu tempo para Deus? Os jovens vêm na rede de jovens, então é 8 horas, né? Que os jovens vêm na rede. Então nós precisamos ser como Davi. Não deixe de orar. Davi era um homem de oração. Ele pedia socorro para Deus. Ele pedia conselhos para Deus. Ele agradecia a Deus. Ele bendizia o nome do Senhor. Quando ele estava triste, ele falava assim: minha alma bendiga ao Senhor. O que você está fazendo nessa tristeza? Minha alma louve ao Senhor. O que você está fazendo aí nesse fundo do poço? Não sei quem viu, eu não sei se eu posso falar isso aqui. Eu ainda preciso conhecer, Mateus, as regulamentações do que pode falar e o que não pode falar. Está na live. Não tá gravando? Então eu vou falar. Ai, que bom. Então tá bom. É que essa semana aconteceu uma situação lá no hospital. Mas eu sei que muitos viram, porque estava no Facebook também. Um rapaz, que ele era um auxiliar de enfermagem, foi segurança no hospital, depois passou para a enfermagem. Ele foi encontrado morto dentro do banheiro do hospital. Estava em horário de trabalho. Diz que ele foi, tomou café, comeu, e depois falou que ia no banheiro. E encontraram ele morto dentro do banheiro. E eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, como as pessoas estão doentes. Não é? Nós estamos aqui na igreja, nós temos alguém para nos auxiliar, não é verdade? Nós temos um pastor, nós temos um líder, mas imagina as pessoas que não têm ninguém para conversar, que não tem ninguém para pedir um socorro, para pedir um apoio, não é? Então, você precisa entender, irmão, nós precisamos orar nesse tempo, nos levantar, ter intimidade com Deus, ter comunhão com Deus. Fala para quem está do seu lado, Davi nunca deixou de orar. Essa é a primeira coisa que ele fazia. Será que você tem feito isso? Porque tem irmão que você fala para ele: e aí, irmão, como que você está? Estou fraco. Meu Deus, mas você orou hoje? Não orei porque eu estou fraco. Mas se você não orar, você não vai se fortalecer. Não é verdade? Você tem que buscar a presença de Deus, pedir para o Senhor: Senhor, me enche, me toca, me fortalece. Número 2, segunda coisa que Davi fazia. Davi nunca deixou de adorar. Davi adorava a Deus em todo o tempo. Não importava o que estava acontecendo. Quando o filho dele morreu, diz que Davi, ele ficou lá, se vestiu de pano de saco, ficou em jejum. Mas quando ele soube que o filho dele morreu, ele se levantou, se arrumou, tomou um banho, arrumou o cabelo e prosseguiu adorando ao Senhor. Então ele era um adorador em qualquer situação, porque às vezes na hora da dificuldade a gente quer reclamar. Não é verdade? A tromba do elefante já cresce, porque na igreja tem tudo, gente, tem elefante, tem girafa, não é? Por quê? Porque alguma coisa não saiu como você esperava. Mas eu quero dizer para você, não pare de adorar. Quem lembra da música da Ludmila Feber? Em tempos de guerra. Aguarda, nunca pare de lutar. E ela fala, né, que em tempos de guerra nós não podemos parar de adorar. É com uma mão a espada, na outra mão a adoração. Entendeu? Como a pastora Liliane contou, né, que ela ficou adorando a Deus
na situação que ela viveu, né, com o pastor Alexandre. Eu vi ela lá no hospital, na porta do centro cirúrgico, né, e eu falei, meu Deus, a gente tem que adorar, Senhor. Nós não podemos questionar nada, nós temos que adorar. Não é? Então eu falo para o seu irmão, nunca pare de adorar. Davi, ele transformava cada uma das situações que ele vivia em música, em louvor. Olha que coisa, gente. Ele pegava aquela situação difícil que ele vivia e transformava em louvor. Aqui, ó. Lá no versículo 10. Ele falou assim, porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. No 13, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Para quem você acha que ele estava falando isso? Para ele mesmo. Nós temos que ministrar a nossa alma. E falar, para de chorar. Levanta agora, vamos lutar. Né? Lembra que a bispa contou que quando ela foi quase chorar, Deus falou para ela, não é para chorar, é para guerrear. Então tem hora que a gente tem que falar para a nossa alma. Que cara é essa que você está aqui hoje no culto? Olha lá no espelho lá e fala para você mesmo. Adore ao Senhor. Olha para o seu irmão, vê se ele está com o rosto de louvor e de adoração ou se ele está com cara de boi. Olha para ele aí. Amém? Então louve ao Senhor, adore ao Senhor, não importa o que você esteja passando, não importa o que aconteça, Deus é Deus, se Ele fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Ele é bom em todo tempo, amém? Terceira coisa que Davi fazia, Davi era apaixonado pela casa de Deus. Esse era um dos segredos de Davi. Amar a casa de Deus. Por isso você tem que amar estar aqui no culto. Tem pessoas que elas selecionam, né? Eu vou na célula quinta, mas sexta eu não vou. Eu vou no sábado na rede, mas domingo eu não vou. Como assim? Você trabalha só segunda, quarta e sexta? Se você for contratado de segunda a sexta, você tem que trabalhar todos os dias, é ou não é verdade? E por que para Deus a gente quer fazer às vezes tão pouco? Então, Davi, ele amava a casa de Deus. Quer ver? Ó, tem um versículo que ele fala aqui, ó. Lá no 4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Era isso que Davi fazia. Corria para Deus. Corria para a casa de Deus. Tem pessoas que quando estão passando dificuldades, elas correm da igreja, ao invés de elas correrem para a igreja. Foge do irmão, foge do líder. Meu líder está vindo. Ai, misericórdia. Deixa eu entrar aqui nesse mercado aqui. Se ele encontrou com o líder no mercado, deixa eu me esconder no meio dessas bananas. Né? Que lá vem ele com uma palavra para mim. Não é verdade? Então, nós temos que pensar, Davi, como que ele vencia? Porque ele era apaixonado pela casa de Deus. Ele não pediu várias coisas, ele falou, uma coisa eu peço ao Senhor, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. É assim que a gente vai vencer esse mundo. Entendeu? É assim que nós vamos vencer nesse tempo. Um tempo que tem tantas pessoas ansiosas por aí. Né? E como eu falei para vocês, quando eu experimentei o que era ansiedade, gente, eu falei, Senhor, misericórdia. E eu quero dizer para você, isso não é falta de Deus. Entendeu? Isso tem a ver com as emoções. E tem a ver muito também com a parte física, hormonal. Porque às vezes está faltando algum hormônio, entendeu? No nosso organismo. E precisa repor. E aí a gente precisa se cuidar e se tratar. Teve um tempo em que as pessoas falavam, como que você está com depressão se você é de Jesus? Existia muito preconceito quanto a isso. Como você está ansioso? Tudo era demônio, né? Vamos orar porque tem que sair, em nome de Jesus. Aí a hora não sai. Não é? Por quê? Porque é emocional.
Então Deus, Ele quer curar também as nossas emoções. Eu não sei o que você está passando, mas eu quero te deixar essas 3 lições que eu falei hoje, que você guarde no seu coração. O que Davi fazia? Nunca deixava de orar, nunca deixava de adorar, e era apaixonado pela casa de Deus. Não importa como você esteja, aqui é o melhor lugar. Sabe, aqui é onde Deus te fortalece. Aqui é onde Deus te levanta, te restaura. Então, se você precisa ser restaurado por Deus nas suas emoções, eu quero que você fique de pé nesse momento. Quem precisa que Deus toque aí no seu coração? Às vezes tem uma tristeza aí dentro do seu coração. Será que você está passando pelo que eu passei? Não é? Deus hoje quer tocar sobre o seu coração, porque nesse mês Deus quer trabalhar nas nossas emoções. Se você está passando por alguma tribulação na sua vida, alguma angústia, eu quero dizer para você, o Senhor é a sua luz e a sua salvação. Não tenha medo. Amém? No versículo 5 diz assim, que no dia da adversidade, o Senhor vai te esconder. No pavilhão, no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo. Não sei se você está passando por adversidade, mas saiba que o Senhor está te escondendo. O Senhor está cuidando de você, guardando você no pavilhão dEle. Deus guardou o pastor Alexandre no pavilhão. Não é verdade, pastor Alexandre? No recôndito do seu tabernáculo. A pastora Liliane não podia ficar viúva tão jovem. Não é mesmo? Então Deus foi lá e escondeu, Ele nos esconde. Deus escondeu o Herbert Júnior. Não é mesmo? Quando ele entrou lá naquele centro cirúrgico. Então, no dia da adversidade, o Senhor fala que Ele vai te esconder. E eu quero que você fale para quem está do seu lado, o que Deus falou com você nessa palavra hoje? Fala aí com o seu irmão do seu lado. O que Deus falou com você nessa palavra hoje? Porque nós precisamos saber o que Deus falou, para não sairmos da igreja, né, da mesma forma. Não é mesmo? Porque você ouviu, quando a gente lê a Bíblia, ela é a boca de Deus falando conosco. Então você tem que saber o que Deus falou com você nessa noite. E os meninos, eles vão cantar uma música aqui. E eu quero que você feche os seus olhos e coloque a mão no seu coração. Porque Deus quer ministrar o seu coração nessa noite. Seja homem, seja mulher. Às vezes é uma preocupação aí que está no seu coração. É uma luta, uma adversidade. E Deus hoje quer nos tocar. Coloca a mão no seu coração. Você vai ouvir essa canção agora. Sobre um trono está Jesus Santo, digno de adoração, honra e glória. Digno é o Senhor, o Cordeiro que no trono está, outro igual não há. Toda a criação, só a Ele rende adoração, outro igual não há. Sobre um trono está Jesus Santo, digno de adoração, honra
receber uma oração nessa noite pelo seu coração, pelas suas emoções, vem aqui à frente. Talvez você está sentindo alguma das coisas que eu falei, que eu também senti e que eu passei. E graças ao Senhor, porque Ele me salvou. Se hoje tem uma tristeza no seu coração, uma vontade de desistir, um desânimo, uma falta de esperança, parece que nada está acontecendo, algo que você já não está acreditando mais que possa acontecer, e isso está batendo no teu coração, vem aqui à frente, que Deus quer te curar, Ele quer te tocar, porque esse é o mês que o Senhor vai tocar no nosso coração de uma forma especial, nas nossas emoções. E eu quero pedir para os líderes que estão aqui ajudarem a orar por essas pessoas, porque essa era uma das coisas que Davi fazia, amar a casa de Deus, aquele lugar de cura para o nosso coração. Então, líderes, orem por essas pessoas agora. Pai, em nome de Jesus, Deus, nós queremos te apresentar, Senhor, os nossos corações nessa noite. Senhor, os salmos que Davi escrevia, ele descrevia muitas vezes que a sua alma estava abatida. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Senhor, Ele ministrava a sua alma, declarava a cura. Por isso, nessa noite, Pai, nós queremos orar por cada um que talvez chegou aqui aflito nessa noite, com uma situação difícil para resolver, Senhor. Um familiar que precisa, Senhor, se render aos seus pés. Ah, Deus, nessa noite tem pessoas que estão aqui, Senhor, falando: Senhor, me ajuda, Senhor, me socorre. E eu quero dizer para você nessa noite: o Senhor é a sua luz, o Senhor é a sua salvação. Toca, Senhor, sobre cada um que está aqui, Senhor. Se tem alguém aqui com sintomas de tristeza, de depressão, de ansiedade, em nome de Jesus, nos cura, Senhor, nessa noite. Deus, visita cada homem, cada mulher, Senhor, cada jovem, cada criança. Nos ensina a fazer o que Davi fazia, Senhor. Não parar de orar, não parar de adorar e amar a casa do Senhor de todo o nosso coração. Ministra, Senhor, os seus filhos nessa noite, Pai. Fortalece aquele que está fraco, Senhor. Traz esperança para aquele que se desanimou no meio do caminho, Papai. Em nome de Jesus, ministra, Senhor, o teu povo. Nítido é o Senhor, o Cordeiro que no trono está, outro igual não há. Toda a criação, só a Ele rende adoração, outro igual não há, outro igual não há. Toda a criação, só a Ele rende adoração, outro igual não há. Não há outro igual. Deixa Jesus cuidar do seu coração. Leve essa palavra e faça o que Davi fazia. Nunca deixe de orar, nunca deixe de adorar, e seja apaixonado pela casa de Deus. Dá um abraço no seu irmão, fala: irmão, eu te amo. Amém. E dá um aplauso bem forte para Jesus. Que Deus te abençoe, amém.